Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 9 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, começaremos nossos estudos sobre as potências. Já ouviu falar sobre ciências da natureza e suas tecnologias? Enquanto você avança pelo ensino médio, esse termo será cada vez mais comum. Essa área do conhecimento envolve a biologia, a química e a física. E o interessante, pelo menos para mim, é como a matemática está presente nos estudos e pesquisas que essas ciências desenvolvem. A biologia utiliza as funções exponenciais, ou seja, as potências, em seus estudos sobre as bactérias e em como desenvolver medicamentos melhores para combatê-las. Pode até parecer coisa de filme de super-herói, mas a química e a física trabalham em conjunto por décadas no desenvolvimento da nanotecnologia. E avanços importantes no campo da saúde, por exemplo, têm sido feitos graças a essas pesquisas, que envolvem o estudo de partículas e materiais tão pequenos que precisamos utilizar a notação científica, novamente, as potências, para representar suas medidas, pois, de outra forma, seriam quase incompreensíveis se utilizássemos a forma comum de escrita. Bem, vamos à aula. Bem, turma, vamos começar nossos estudos sobre potenciação, começando com as potências com expoente natural. Não custa nada lembrar que o conjunto dos números naturais é aquele que é representado pela letra n e envolve os elementos 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vamos começar com um exemplo. Temos aqui 2 vezes 2 vezes 2. Perceba que o 2 foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é muito mais prático escrever 2 elevado a 3. Percebe? O expoente 3 é exatamente o número de vezes que o 2 foi repetido. Outro exemplo. 5 vezes 5 vezes 5. Agora o 5 está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Logo, podemos escrever 5 elevado a 4. Novamente, o expoente indica o número de vezes que o número foi repetido por ele mesmo. Agora, menos 7 vezes 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 menos 7, um total de 6 vezes. Então, é mais prático escrever menos 7 elevado a 6. O que estou querendo mostrar aqui é o seguinte. A potenciação é simplesmente um jeito de simplificar a escrita. Ela resume. Ao invés de você escrever uma multiplicação de termos repetidos, você usa potência, em que você tem, de maneira geral, uma letra A multiplicada por ela mesma n vezes pode ser resumido a elevado a n. Essa escrita é que chamamos de potência. O número que está lá menorzinho em cima é chamado de expoente. E o número de baixo é chamado de base. Vejamos agora algumas propriedades envolvendo potenciação. Primeiro, multiplicação de potências com a mesma base. Usando a mesma ideia dos exemplos, temos o seguinte. Suponha que você tenha 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. A primeira potência diz que o 2 deve ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. A segunda potência diz que o 2 deve ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Percebeu que agora tenho o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes? Então volto a resumir a escrita simplesmente escrevendo 2 elevado a 7. Olha só. Se fosse 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. A primeira potência diz que o 3 tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. A segunda potência tem que ser o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, no total, o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, posso escrever 3 elevado a 5. Já entendeu o padrão que está acontecendo? Olha só. Quando temos multiplicações com a mesma base, percebam, A elevado a B vezes A elevado a C. Um jeito simples de poder resumir a conta é simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Entendeu? No 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, bastava fazer 2 elevado a 3 mais 4, que é 7. E no 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, bastava fazer 3 elevado a 2 mais 3, que é 5. A outra propriedade que veremos é a seguinte: divisão de potências com a mesma base. Olha só o exemplo.
Tenho aqui 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4. No numerador, a potência 5 elevado a 6 indica que o 5 tem que ser multiplicado por ele mesmo 6 vezes. No denominador, ela indica que o 5 tem que ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Lembrando que toda fração é uma divisão, podemos fazer o seguinte: 5 dividido por 5 é 1. Eu não preciso escrever vezes 1, pois 1 é elemento neutro da multiplicação. Continuando o raciocínio, 5 dividido por 5 é 1 novamente, 5 dividido por 5, 1 novamente, e 5 dividido por 5, 1 novamente. Sobraram o 5 multiplicado 2 vezes por ele mesmo. Logo, posso escrever a expressão 5 elevado a 2. Acho que já deu para você entender qual é o padrão que acontece agora. Quando eu faço A elevado a B dividido por A elevado a C, quando eu tenho divisão de potências com a mesma base, basta repetir a base e subtrair os expoentes. Você subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Então, no exemplo que eu fiz, 5 elevado a 6 sobre 5 elevado a 4, bastava fazer 5 elevado a 6 menos 4, que é 2. Me permita fazer umas observações. Suponha que eu tivesse uma potência em que o expoente fosse igual a zero. Da seguinte forma, tenho A diferente de zero. Aí faço a potência A elevado a B dividido por A elevado a B. Ora, usando a propriedade de potenciação, isso será A elevado a B menos B. Logo, A elevado a zero. Olha o que acontece. Tenho aqui o seguinte exemplo. 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 7. Usando a propriedade de potência, divisão de potência de mesma base, tenho que repetir a base e subtrair os expoentes, ou seja, 2 elevado a zero. Mas não é difícil de notar que 2 elevado a 7 dividido por ele mesmo é 1. Consequentemente, 2 elevado a zero é 1 também. Mais um exemplo. Menos 3 elevado a 5 sobre menos 3 elevado a 5. Novamente, utilizando a propriedade divisão de potências de mesma base, tenho menos 3 elevado a zero. Novamente, note que menos 3 elevado a 5 dividido por ele mesmo também é 1. Logo, menos 3 elevado a zero é igual a 1. Ou seja, A elevado a zero é igual a 1. Resumindo, se eu tenho uma base A diferente de zero e o expoente é zero, A elevado a zero é igual a 1. Por que eu estou me referindo a esse A diferente de zero? Basta lembrar do conjunto dos números racionais que já vimos. No conjunto dos números racionais, o denominador da fração tem que ser diferente de zero. Senão, essa fração A sobre B sobre A sobre B não faria o menor sentido. Entendeu? Repetindo, se a base for diferente de zero e o expoente for zero, a resposta sempre será 1. Tem mais algumas propriedades que eu acho interessante que você saiba. Uma delas é potência de um produto. Basicamente é o seguinte: se você tiver um produto A vezes B elevado a C, você pode separar isso em duas potências, A elevado a C vezes B elevado a C. Olha só o exemplo. Tenho aqui 2x elevado a 3. Usando a definição de potência, isso é o mesmo que 2x vezes 2x vezes 2x, 3 vezes. Reescrevendo essas multiplicações, posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes x vezes x. Percebeu? Voltando à forma de potência, é o mesmo que 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3, o que no fim vai dar 8x elevado a 3. Entendeu a ideia? Olha só outro exemplo. A ao quadrado vezes b elevado a 5. Utilizando a definição de potência, isso é o mesmo que a ao quadrado vezes b vezes a ao quadrado vezes b, num total de 5 vezes. Reescrevendo essas potências, tenho a ao quadrado multiplicado por ele mesmo 5 vezes e b multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Perceba que no a ao quadrado multiplicado por ele mesmo 5 vezes, posso também utilizar aquela propriedade multiplicação de potências de mesma base, em que você repete a base e soma os expoentes. O que vai dar a elevado a 10 vezes b elevado a 5. Deu para entender? Então, repetindo. Potência de um produto, basta fazer a potência de cada parcela do produto. Mas durante o exercício, durante esses exemplos, percebam que eu tratei de uma potência dentro de outra potência.
E isso é outra propriedade importante, que se chama potência de potência. Ela diz o seguinte, que se eu tiver uma potência elevada a um outro expoente, por exemplo, a elevado a b elevado a c, isso é o mesmo que a elevado a b vezes c. Olha só, tenho x elevado a 3 elevado a 4. Isso é o mesmo que x elevado a 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Utilizando a propriedade que já vimos, multiplicação de potências de mesma base, isso é o mesmo que repetir o x e somar o 3 4 vezes, que é igual a 12. Percebe? 3 vezes 4 é 12. Então, da próxima vez que você tiver uma potência dentro de outra potência, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. A próxima propriedade é a potência de uma razão. Basicamente é o seguinte, tenho a sobre b elevado a c. Isso é o mesmo que a elevado a c sobre b elevado a c, lembrando que b tem que ser diferente de zero. Já vimos isso nos números racionais. Olha só o exemplo. 2 terços elevado a 4. Isso é o mesmo que 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, um total de 4 vezes. Se você se lembra das nossas aulas de operações, sabemos que em multiplicação de frações a gente tem que fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Logo, posso escrever 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Entendeu? Então, quando eu tenho uma potência de uma razão, basta fazer o numerador elevado àquele expoente e o denominador também elevado àquele expoente. Tranquilo? Olha só esse exemplo. X sobre 5 elevado a 3. Usando essa propriedade, basta escrever x elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Joia? Casos específicos. Se a for diferente de zero, já vimos que a elevado a zero é igual a 1. Mas e se a diferente de zero e eu tivesse 0 elevado a a? Nesse caso, é fácil de ver que 0 elevado a a é zero mesmo, pois o zero multiplicado por ele mesmo, seja quantas vezes forem, vai dar zero. Exemplo, 0 elevado a 4. É o zero multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dá zero. 1 elevado a a é igual a 1. Esse também é um caso interessante, pois diz o seguinte, quando a base é 1, a resposta sempre será 1, pois o 1 multiplicado por ele mesmo, seja quantas vezes forem, sempre será igual a 1. Exemplo, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Vejamos agora alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule as potências abaixo. Tenho aqui na letra A, menos 3 entre parênteses, elevado a 4. Isso é o mesmo que menos 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Cuidado nessa multiplicação com a regra de sinal. A resposta vai ser 81. Agora, olha a letra B. Letra B eu tenho menos 3 elevado a 4, agora sem parênteses. Isso significa que o menos não faz parte da base da potência. Então, essa conta fica assim. Menos, e aí dentro do parênteses, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Nesse caso, a resposta vai ser menos 81. Beleza? Letra C. Menos 2 elevado a 3. Isso é o mesmo que o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Fazendo essa conta com calma e obedecendo a regra de sinal, isso será igual a menos 8. Letra D. Menos 2 elevado a 3. O mesmo caso da letra B. Esse primeiro menos não faz parte da base, então ele fica fora da potência. Por isso fica menos, abre colchetes, menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes e fecha colchetes. Fazendo a conta dentro do colchetes, temos menos 8. Logo, a resposta será 8. Deixa eu fazer uma observação. Menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4. No primeiro caso, tem o parênteses, então o menos faz parte da potência. No segundo caso, não tem parênteses, então o menos não faz parte da potência. Então fica fácil de ver que 16 é diferente de menos 16. Exemplo 2. Simplifique as expressões abaixo. Tenho aqui as seguintes potências. A ao quadrado vezes b ao cubo elevado ao quadrado vezes a ao cubo vezes
b ao quadrado ao cubo. Usando potência de potência, o primeiro parênteses fica a elevado a 4 vezes b elevado a 6, pois 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. E o segundo parênteses fica a elevado a 9 vezes b elevado a 6, pois 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 3 é 6. Usando a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, posso resumir essa escrita ao seguinte resultado. A elevado a 13, pois 4 mais 9 é 13, e b elevado a 12, pois 6 mais 6 é 12. Outro exemplo. A elevado a 4 vezes b ao quadrado, tudo isso ao cubo. E no denominador, a vezes b ao quadrado. No numerador, usando potência de potência, temos a elevado a 12, pois 4 vezes 3 é 12, vezes b elevado a 6, pois 2 vezes 3 é 6. No denominador, fica somente a ao quadrado vezes b à quarta. Fazendo divisão de potências de mesma base, o resultado final fica assim. A elevado a 10, pois 12 menos 2 é 10, e b elevado a 2, pois 6 menos 4 é 2. Hashtag continua. Bem, turma, na aula de hoje falamos um pouco sobre as potências envolvendo um expoente natural. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as potências, falando sobre potências que envolvem um expoente inteiro ou um expoente racional. Até a próxima aula!